que a sociedade Torre Vigia tem usado para manter a sua máquina organizacional bilionária em movimento tem sido por meio dos seus membros obedientes. Membros de obediência cega. São estes membros que têm dado sustentação à sociedade Torre Vigia. E qual tem sido o combustível que tem energizado estes membros? Aquilo que tem servido de combustível tem sido datas. Sempre datas. Durante décadas que a sociedade Torre Vigia tem marcado uma data para a vinda do Armagedon, mas falhou em todas as suas previsões. As datas falhadas mais marcantes foi 1914, 1925, 1975, a geração que não passa, que passou, agora já vamos na geração sobreposta, tem sido sempre promessas de fim iminente. E tem sido isto que tem energizado, fidelizado os seus membros. Mas já lá vão 140 anos de expectativas furadas. Até dá a impressão que as testemunhas de Jeová estão a viajar numa autoestrada e o nome da autoestrada é o fim iminente. E de vez em quando eles têm que parar para abastecer num posto de abastecimento profético. Isto é, param, recebem mais uma data para ter energia para mais uns quilómetros. E parece que estão sempre fidelizadas ao mesmo posto de abastecimento. Até parece que tem aqueles cartões de pontos em que o cliente para e recebe ali uma recompensa pela sua fidelidade e a sua constância. Mas já lá vão 140 anos de abastecimentos energéticos em datas furadas. Aquilo que a sociedade Torre Vigia tem aprendido é uma coisa que é mais seguro sugerir do que afirmar. É mais seguro sugerir uma época do que afirmar uma data específica. E é aqui que emerge a técnica que nós vamos abordar no vídeo, que é o gancho profético suspenso. E isto aponta para o século XXI em que nós vivemos, mas para a década de 30. E a década de 30 é um horizonte silencioso da Torre de Vigia. Nós estamos a produzir este vídeo devido a um comentário que eu recebi, um vídeo que eu tinha feito sobre falsos profetas cíclicos, em que um comentador disse, é verdade, não todas essas datas estão falhadas, mas esqueceste de uma data, 2034. 2034, mas eu não conheço que alguma publicação tenha afirmado que o ano 2034 era um ano marcado. E passaram uma revista. E quando eu fui ler a revista, lá está, já fui ler a revista com estes olhos, sem os óculos da torre, da JW, a pessoa está debaixo de controle mental, não consegue ver, a pessoa sai da torre e já consegue ver com outros olhos. E comecei a juntar peças e começámos a ver ali um método diferente. Uma forma de prender mentalmente as pessoas, mas de forma escondida, para usar no futuro. Como assim? A sentinela que me enviaram foi a sentinela de 2003, em que fala lá sobre Gênesis 6.3, em que diz que Deus estabeleceu 120 anos até ao dilúvio. E o que é que a torre faz? Pega em Gênesis 6.3, nesses 120 anos, e aplica-os à data de 1914, nos dias em que nós estamos a viver. Então eles dizem-se, a partir de 1914, contamos mais 120 anos e vai-nos dar então o ano 2034. Obviamente que eles não mencionam o ano 2034, mas fica ali no ar, fica ali suspensa a ideia de uma época que se avizinha, que é a década de 30 do século XXI em que nos encontramos. Eu quero deixar claro que o ano 2034 não é uma data oficialmente pregada pelas Testemunhas de Jeová. Não é. Nem faz parte do ensino, nem faz parte de esboços de discursos, nem faz parte das cartas orientadoras para anciãos, nem mesmo para surpreendentes de circuito. Não faz parte dessas orientações. O que nós queremos dizer é, está aqui uma técnica que nós vamos chamar de gancho profético suspenso, para poder usar quando for mais indicado. Eles usaram essa técnica durante a pandemia de 2020, que nós também já vamos mencionar. Mas vamos então consultar a sentinela que me foi passada, que é a sentinela de 2003, 15/12, na página 14, o parágrafo 6 e 7. O subtema é avisados sobre coisas ainda não observadas, e o parágrafo 6 diz, Jeová declarou nos dias de Noé, o meu espírito não há de agir por tempo indefinido para com o homem, porquanto ele é carne, concordemente os seus dias hão de somar 120 anos. A declaração desse decreto divino em 2490 marcou o começo do fim daquele mundo ímpio. Imagino o que isso significava para os que viviam naquele tempo. Em apenas mais 120 anos,
Jeová traria o dilúvio de águas. Eles fazem referência a Gênesis 6.3, há uma data, que é 2490, mais 120 anos, daria o dilúvio. Então há ali um ponto de partida, 2490 mais 120 anos. Agora vamos ver a aplicação que eles fazem no parágrafo 7. Noé recebeu o aviso sobre a vindoura catástrofe com décadas de antecedência, e ele usou sabiamente o tempo a fim de se preparar para a sobrevivência. Mais à frente, que dizer de nós? Já se passaram uns 90 anos desde o começo dos últimos dias desse sistema de coisas em 1914. Nós certamente estamos no tempo do fim. Como devemos reagir aos avisos que recebemos? Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, declara a Bíblia. Portanto, agora é o tempo para fazer a vontade de Jeová e com um forte senso de urgência. Gostei da estratégia que eles usam aqui. Eles dizem que Noé recebeu o aviso com décadas de antecedência. Décadas de antecedência. Depois eles estabelecem aqui uma data fundamental, que é a tal 1914, que marca o tempo do fim. E iriam-se passar então 120 anos. E eles dizem no parágrafo que já se passaram 90 anos. Isto é, ainda faltam 30. Mas Noé recebeu o aviso com décadas de antecedência. Por isso já se passaram 90 anos, estamos a receber o aviso com 3 décadas de antecedência. Estão a ver a ideia? E depois dizem, nós certamente estamos no tempo do fim. Portanto, agora é o tempo para fazer a vontade de Jeová com forte senso de urgência. Vocês notem as ideias expressas aqui. Há um ponto de partida, que é 1914. Por isso temos 1914 como o início de uma contagem regressiva. Já se passaram 90 anos desde o começo dos últimos dias. Já se passaram 90 anos. Por isso nós temos aqui um marco cronológico implantado pela organização. Por isso este marco é como que uma âncora para a mente do membro neste relógio profético da torre. E eles aqui fazem a construção então do paralelo com os dias de Noé. Em mais 120 anos Jeová trará o dilúvio. Onde é que nós nos encontramos na linha do tempo? Onde? Já se passaram 90. Eles não dizem diretamente para as pessoas juntarem 1914 mais 120 para dar 2034. Eles não fazem isso. Mas colocam a estrutura do raciocínio na mente do leitor. Está aí à tua frente. Agora, o que nós esperamos é que vocês liguem os pontos e associem ideias. Está aqui uma sugestão oculta de uma data, de um período de tempo, com uma margem de erro, que é implantada pela torre, mas sem responsabilidade. Sem responsabilidade. Porque aquilo que eles estão a dizer, nós já estamos avançados no tempo do fim, agora é o tempo, tenham um forte senso de urgência. E está aqui um gancho emocional perfeito para controle psicológico. Eles fazem sentir o crente, o membro JW, que algo está para acontecer, mas sem nunca dizer nada. Sem nunca dizer quando. Estão a ver a ideia? Eles induzem ao pensamento, mas não afirmam uma data específica. Mas façam as contas. Este tem sido o padrão doutrinal da Torre de Vigia. Manter esta máquina organizacional bilionária em movimento, sustentada por membros da obediência cega. O que é que tem servido de combustível para estes membros? Datas. Sempre datas. Sempre foi assim. Só que a estratégia, ela não mudou, mas refinou-se. Nós temos aqui neste artigo de 2003, temos aqui uma doutrina indutiva, não afirmativa. Isto é, induzem ao pensamento a fazer contas, mas sem afirmar uma data específica. Porque eles não querem repetir os erros do passado, porque é pura estupidez estar a marcar uma data específica. Porque, conforme diz a frase, o maior inimigo de um falso profeta é o tempo. Porque o tempo desmascara tudo. Por isso eles não caem no mesmo erro. Por isso o que eles fazem é induzir ao pensamento sem afirmar. E com isto eles criam aqui uma blindagem profética em que imunizam a liderança contra qualquer falha. Por isso, se alguma coisa não se cumprir, não foi uma profecia, foi apenas uma observação. E se houver algum membro assim um bocadinho mais inteligente, que gosta de juntar peças, os irmãos estavam muito entusiasmados, porque foi apenas uma observação. Isto tem sido o padrão doutrinal da Torre de Vigia. E o combustível dos membros é datas, sempre datas. Agora, para que é que serve este tipo de artigo que está mencionado aqui na Sentinela de 2003? De lançar para o ar uma data ou uma época. Notem que esta hipotética data ou época irá servir como um gancho profético suspenso, isto é, está no ar para poder usar no futuro se necessário. Isto é apenas uma observação que está aqui na Sentinela 2003. É uma observação. Não se dá destaque, nem é ensino oficial da torre, mas está registado.
E ao estar registado, é como que se fique no ar para depois poder ser repescado, reutilizado quando for conveniente à organização. Então, quando for conveniente ou quando houver alguma mudança política a nível global, eles então mantêm a máquina da expectativa a funcionar e conseguem a obediência cega dos seus membros mais uns anos. Para quando é que acham que isto está marcado? Vocês sabem que está em curso a Agenda 2030 da ONU. E a ONU tem várias agendas, uma delas é a Agenda 21, que é os objetivos que eles têm para o século XXI. Por isso chama-se a Agenda 21, a Agenda do século XXI. E se nós compararmos a Agenda 21 a um livro, a Agenda 21 tem vários capítulos. E um dos capítulos é a Agenda 2030, em que até 2030 eles têm 17 objetivos políticos para alcançar de forma a garantir o desenvolvimento sustentável do planeta. Por isso existe uma lista com 17 metas globais que vão moldar políticas, economias de cada país e os comportamentos das populações. Por isso vai haver aqui uma reviravolta mundial. Só para vocês terem uma ideia, um dos objetivos desta Agenda 2030 é erradicar a pobreza. Por isso eles querem acabar com a pobreza. Só que nós sabemos que há várias formas de acabar com a pobreza. Uma das formas de acabar com a pobreza é enriquecer os pobres. E acaba-se com a pobreza. Outra forma é acabar com os pobres. Se vocês acabarem com os pobres, acabou-se a pobreza. Qual é que acham que vai ser o método usado pela ONU? Vocês sabem que a partir de 2021, quando as pessoas foram injetadas, a taxa de mortalidade aumentou 40% nos países mais injetados. E vem aí mais chupetas para toda a gente. E notem que isto não é teoria da conspiração, porque isto é apoio bíblico, e Jesus deixou bem claro em Mateus 24, 21, se Deus não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne seria salva. Por isso, Cristo deixou bem claro que ia haver uma agenda de população, isto é, diminuir a população mundial, ao ponto do extermínio, conforme é indicado por Cristo. Por isso, isto não é nenhuma teoria da conspiração. Por isso, a Agenda 2030 não é em benefício da população, mas é em benefício de um sistema que eles querem manter. Por isso, avizinha-se um mundo em convulsão devido a uma reviravolta do sistema. A ONU está a consolidar o seu poder, os governos já falam em moeda digital, por exemplo, na Europa está marcado para setembro ou outubro de 2025 o euro digital. O euro digital, a moeda digital, é uma forma de depois de garantir uma população obediente em que todas as transações ficam registadas e podem cortar o acesso, basta carregar numa tecla do teclado e a pessoa não tem mais acesso ao dinheiro. Por isso é uma forma de controle populacional. Além desta moeda digital, estão a pensar também em passaportes biométricos, a censura online, tudo parece caminhar para algo global e muito restritivo. Por isso, os próximos tempos avizinham-se de grandes convulsões mundiais. E a sociedade-teologia é uma ferramenta do sistema da nova ordem mundial, porque a sociedade-teologia está inserida nas agendas políticas. Está em todas. Está em todas. Chegar a esta altura da reviravolta de confusão mundial, que se avizinha agora na década de 30,
a organização pode sacar um trunfo guardado na manga, a Sentinela de 2013, e dizer algo como: o escravo fiel já havia advertido na Sentinela de 2003, Jeová está a agir, por isso vocês têm que continuar a obediência a quem toma a dianteira, mesmo que não faça sentido. Vocês estão a ver que a torre de vigia tem aqui um trunfo pronto a usar na altura mudanças mundiais. Esta revista é um trunfo para continuar a fazer com que os seus membros continuem a confiar cegamente numa organização. E notem que isto é estratégico, porque isto não é promovido abertamente. Esta época a década de 30 não é promovida abertamente pela Sociedade de Vigia, não, mas está registado. E está registado numa publicação, para que mais tarde eles possam dizer: já vos tínhamos avisado. Isto permite à organização reivindicar uma autoridade profética, mas retroativa. Transforma a organização numa entidade profética, mas de memória seletiva. Eles podem ir e selecionar e, olha, já vos tínhamos dito. Por isso, esta Sentinela de 2003 ficou suspensa no ar. É como que uma semente que é lançada, o semeador recua, não arranca a semente e depois, na altura indicada, volta para colher as mais maduras. Olha, está aqui, vejam, nós já vos tínhamos avisado há anos. E podem dizê-lo com autoridade. Porquê? Está registado. Sentinela de 2003. Nós já vos tínhamos avisado. E nós já vimos isto a acontecer, porque este mecanismo foi usado durante a fraudemia de 2020. Porque em 2020 o mundo parou, porque esta pandemia trouxe medo, trouxe confinamento, medidas extremas, e durante esta fraude de 2020 houve um artigo da Despertai de 2005 que foi recitado como uma prova de que Jeová já havia avisado através da organização. Vocês conhecem este artigo? É Despertai de 22 de dezembro de 2005, em que diz aqui: quando virá a próxima epidemia global. Nota, isto foi escrito em 2005. E em letras maiúsculas: quando virá. Isto, a associação desta revista com a pandemia de 2020 reforçou aqui 3 dogmas centrais da torre. Quais são? O coro governante recebe a orientação divina. As publicações são alimento espiritual no tempo certo, porque já vos avisou com 15 anos de antecedência. Por isso, seguir a organização é a única forma de ter segurança neste mundo. Isto é o que faz este tipo de publicação. Qual foi o resultado? Todos foram injetados. Todos. Né? Obedece mesmo que não entendas, porque Jeová protege aqueles que são submissos. Notem, isto com artigos ressuscitados de 2005, uma Despertai de 2005, mais os vídeos do broadcasting, toda a gente foi injetada. Eu não conheço nenhum pneu especial, nem nenhum soberano de circuito que não tenha levado com as espetas, não conheço nenhum. Por isso, eu, nesta altura em que eu me levantei contra as espetas, esta revista foi-me espetada na cara. Como é que tu ousas em contestar se Jeová já te avisou há 15 anos atrás? Esta revista já saiu há muito tempo, Jeová já nos tinha avisado, tu estás a contestar. Quer dizer, mas aquilo que a revista dizia não é nada de especial, porque o risco de pandemia já era debatido há décadas por virologistas, por epidemiologistas, pela própria OMS. Por isso, não dizia nada de especial, embora esta pandemia foi fabricada, isto não foi natural, foi fabricado. Aquilo que a Torre fez foi pegar nestas informações seculares e científicas destes virologistas e depois metê-lo numa publicação com linguagem religiosa. Pronto, está feito. Só qual é o resultado? Que quem contesta aquilo que vem de uma publicação vira um conspiranoico. Não, tu és conspiranoico. Foi como durante uma reunião, no fim de uma reunião, uma irmã, perante a congregação, disse: o irmão é um negacionista. E eu disse: sim, é verdade, eu sou um negacionista, porque um negacionista é aquele que se nega a ser enganado. E pum, ficou todo em silêncio, né? Só que depois não havia hipótese, vieram lá os enviados do Satanás, lá de Betel, lá de Alcabidez, e eu passei de negacionista para apóstata, né? Como é que tu tens a ousadia de te levantar contra as orientações dos 11 ungidos que estão nos Estados Unidos? E não tive hipótese, e não há hipótese, és alguém para bater, né? És alguém para bater.
lá está, este tipo de publicação, a Despertar em 2005, mais os broadcastings lá do David Splane, aquele David Serpente. Um cristão sujeita-se às leis dos governos humanos desde que as mesmas não contradigam as leis de Deus. Membros da família do Betel dos Estados Unidos que tenham a vacinação completa receberam permissão para usufruir de um período de férias. Isto dá sustentação a um controle mental altamente eficaz. Quando é usado no tempo certo, isto sela a confiança cega dos membros na organização. Não há nada a fazer. Agora, porquê é que isto funciona? Isto funciona porque, para uma testemunha de Jeová, as publicações têm mais peso do que a própria Bíblia. Porque uma testemunha de Jeová acredita que a Bíblia é incompreensível sem a ajuda dos 11 homens do corpo governante que estão nos Estados Unidos. Por isso, sem eles, nós não conseguimos entender a Bíblia. Por isso, para uma testemunha de Jeová, a Bíblia só tem valor quando é acompanhada com uma explicação oficial. É que aparece na Sentinela na Despertar. A Bíblia precisa de uma explicação oficial. Sem isso não é possível entender a Bíblia. E se há algum versículo bíblico que parece contradizer alguma doutrina ou algum pensamento íntimo de um membro, e ele no seu íntimo vai pensar, não, eu é que estou a interpretar mal. Deixa-me lá ver o que é que as revistas dizem sobre o assunto. É assim que pensa uma testemunha de Jeová. Por isso, uma testemunha de Jeová não tem o atrevimento de ler a Bíblia e discernir. Não tem esse atrevimento. Não tem. Para eles é pecado. Por isso, eles precisam ir às revistas para entender a Bíblia. Por isso, a Bíblia, para uma testemunha de Jeová, tornou-se apenas um texto de apoio. Porque a verdadeira fonte da verdade é a revista impressa. Porque, no fundo, a autoridade final não é a Bíblia. A autoridade final é a organização, o corpo governante, a torre de vigia e as suas publicações. Isto sim é a autoridade, não é a Bíblia. Por isso, quando o corpo governante acerta em algo que o mundo inteiro já falava, é milagre, é a orientação de Deus. Quando o corpo governante erra, é luz progressiva. Não, erraste, é luz progressiva. Quer dizer, quando acertamos, é milagre. Quando eles erram, é luz progressiva. Quer dizer, assim nunca falham, não é? E desta forma, qualquer atleta ganha a corrida, quer dizer, não há hipótese. Mas é assim que funcionam os ganchos proféticos suspensos. Lança-se uma ideia, fica registado, esquecido no tempo e depois é ressuscitado quando for propício a isso, no futuro. Por isso, quando o mundo começar a tremer, a torre vai e recolhe os frutos e obtém obediência cega. Por isso, tendo em vista a Agenda 2030 em curso, o mundo prepara-se para um colapso. Moeda única digital, controle estatal, censura, crises climáticas, guerras, pandemias. Por isso, está a bater à nossa porta tempos de grandes mudanças e exigências políticas e sociais. Por isso, tornam este mundo fértil para mensagens do tipo: vede, já está tudo a cumprir-se conforme nós havíamos avisado. Irmãos, temos pouco tempo, conforme nós dissemos na Sentinela 2003, já se passaram 120 anos e esta é a altura para vocês continuarem a confiar na classe do escravo. Obedeçam, mesmo que não faça sentido. Nós já vos avisámos há 30 anos atrás. Obedeçam. Pronto, e estes meus Jeová vão se adaptar às normas do sistema que vai surgir. E vão ter base bíblica para isso e vão usar Romanos 13, conforme usaram durante a pandemia. Sede obedientes às autoridades superiores. Em Romanos 13:5 tem a seguinte nota: um cristão sujeita-se às leis dos governos humanos e se nessa altura, imaginem que nessa altura surge a marca da fera, a marca da besta. Assim como as testemunhas de Jeová foram entregues à vacinação, às chupetas, vocês vão ser entregues à marca da fera. E vocês vão levar com a marca da fera pelo traseiro adentro, mesmo que não faça sentido. Vocês vão recebê-la. Artigos como estes, da Sentinela 2003, vão ser usados por sobreiros de circuito, por pneus especiais, por anciãos, pelos próprios membros publicadores, para continuarem numa confiança cega de culto a homens. Isto é um comportamento de gado. Por isso, o gado é levado para comer, o gado é levado para beber e o gado é levado para abater, porque o objetivo final de alimentar gado é para o abate. Por isso, deixamos aqui este aviso. A Torre de Vigia deixou aqui uma ponta solta nesta Sentinela de 2003.
O ano 2034 não é um ano propalado assim como foi 1914, 1925, 1975, a geração que não passa e que passou. Não é propalado desta forma. É mais no formato indutivo, não afirmativo. Isto é, induzem ao pensamento, mas sem fazer afirmações. Ficou registado para depois poder ser usado como profecia. Um gancho profético que ficou suspenso. Qual é o perigo disto? Né? É porque as testemunhas de Jeová vivem eternamente à espera do Armagedon e nunca conseguiram viver a liberdade em Cristo. Cristo não é a segurança delas, é a data marcada pela torre. Por isso eles são escravos da torre e não conhecem a liberdade em Cristo. Tanto que aquilo que a torre tem feito com as testemunhas de Jeová é manipular as suas emoções, os seus comportamentos e tem drenado as energias dos seus membros. E essa energia tem sido dirigida para fortalecer uma organização bilionária chamada Sociedade de Vigia. Acreditem, vocês, testemunhas de Jeová, estão acorrentados emocional e espiritualmente falando. A Torre de Vigia é uma organização que vos tem controlado emocionalmente. Porque senão vocês pensem, uma testemunha de Jeová que duvide, ela sente que está a ter falta de fé no momento decisivo. Isso não pode acontecer. Que é isto? Prisão emocional. Se uma testemunha de Jeová sai da torre, mesmo ao sair, ela no seu íntimo sente que pode estar a abandonar o barco antes da tempestade. Mesmo a pessoa que sai sente medo. Tem a ver com correntes emocionais. E se alguém tem a ousadia de criticar a torre, essa pessoa que critica ainda sente no seu íntimo que pode estar a ser um apóstata. Vocês notem que mesmo que racionalmente percebam que algo está errado com a torre, emocionalmente não conseguem romper, continuam escravos. Isto tem sido repetido já por 140 anos. Este tem sido o padrão doutrinal da Torre de Vigia. Manter esta máquina organizacional bilionária em movimento, que é sustentada pela fé cega dos seus membros. E qual tem sido o combustível dos seus membros? O que é que tem energizado os seus membros? Datas. Tem sido sempre datas. Sempre foi assim. A estratégia não mudou. Aquilo que aconteceu foi um refinamento. Um refinamento, já não apontam uma data específica, mas induzem a pessoa a pensar numa época. E desta forma eles estimulam a produtividade, de pregação, de reuniões, de submissão completa. Mas notem, nós focarmos em datas é uma violação direta do espírito do cristianismo, do espírito das Escrituras. O Evangelho nunca ensina uma fé em datas, nunca. Um cristão não pode ser energizado por relógios proféticos. Isto viola claramente princípios bíblicos. O que é que o Senhor Jesus disse em Mateus 24:36? Acerca daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, só o Pai. Ninguém sabe, só o Pai. Mas como a testemunha de Jeová, só o Pai e o coro governante. Porque o coro governante tem umas ideias. Temos aqui um problema sério. Atos 1:8, o que é que diz? Não vos cabe obter conhecimento de tempos e épocas que o Pai estabeleceu sobre a sua própria autoridade. Foi o Pai que estabeleceu. Só o Pai sabe. Mas o corpo governante parece que tem alguma autoridade neste campo, porque tem feito isto durante 140 anos. O que é que o Senhor Jesus avisou em Mateus 24? Cuidado com falsos profetas. Eles vão enganar, se possível, os escolhidos. Cuidado com estes falsos profetas. Só que para uma testemunha de Jeová, os falsos profetas são as igrejas evangélicas. Lá está. O corpo governante já não marca datas, marca mentes. Basta marcar a mente. E esta sentinela de 2003 bastou insinuar um prazo, citar um fundo bíblico, Gênesis 6:3, e agora no futuro basta ligar a eventos mundiais. E depois o medo trata do resto. E prendem a alma das pessoas que lá estão cativas. Por isso a Torre de Vigia construiu o seu poder não apenas com doutrinas, mas com ganchos psicológicos e emocionais estrategicamente colocados. Ganchos proféticos suspensos. E a década de 30 do século XXI é um gancho profético suspenso que vai ser usado quando for propício. Por isso, cuidado com falsos profetas. Para vocês escaparem daquilo que aí vem, não tem que ver com vocês serem boas pessoas ou serem louros de olhos azuis. Não é isso. Vocês escaparem daquilo que aí vem tem a ver com a obediência às palavras. Acautelai-vos de falsos profetas que enganarão
se possível, até os escolhidos.